Olá, estudantes da EJA, fases 3 e 4. Eu sou o professor Rubenício Medeiros e é um prazer estar aqui com vocês nesse diálogo, aqui na telinha, na casa de vocês, para fazermos juntos um trabalho com aquele material impresso que vocês já receberam através das suas escolas. A gente sabe que nesse tempo da pandemia, o tempo do isolamento social, infelizmente temos que nos encontrar através desses meios de comunicação, seja a TV ou seja as lives nos momentos das nossas plataformas. Então, seguindo orientações do Ministério da Educação, a Secretaria da Educação de Caruaru, através da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, sugeriu para vocês fazerem um trabalho interdisciplinar. Ou seja, num único trabalho de pesquisa, vocês estarão trabalhando com os vários componentes que diariamente e presencialmente vocês estão lá em contato com eles. Então nós optamos por elencar 4 temáticas, e aí vocês já têm esse material aí na vossa apostila, e esse material que vai indicar a pesquisa, indicar todo o trabalho que vocês deverão desenvolver nesse tempo de ensino remoto. Nós temos como primeira atividade, e está aí na sua apostila, a temática é coronavírus, Covid-19. Não poderia ser diferente. Ou seja, é o que há de mais novo no mundo hoje, na educação também do mundo inteiro. Então vocês deverão desenvolver uma pesquisa, ou na internet, ou nos livros em casa. As opções são múltiplas, que vocês deverão ter, que vocês têm. No contato com os professores de vocês, pelos grupos já formados de WhatsApp. Então vocês deverão desenvolver uma atividade escrita. E aí vocês deverão dizer o que é o coronavírus, o que é a Covid-19, o que significa essa sigla. Depois, quando se teve as primeiras notícias, desde quando surgiu o coronavírus? Por que hoje se chama novo coronavírus? Indica alguma coisa que já existia, parece-me. Então, qual o tempo que na história da humanidade isso surgiu? Depois, que sintomas? E aí a gente vai lembrar do professor de ciência, professora de ciências, nos dizendo quais são os sintomas dessa doença. Quais são os sintomas que esse vírus desenvolve em nós humanos? Como pode se dar a transmissão? Então, quais são as formas de contágio desse vírus? Depois, o que se pode fazer para prevenir? O que é que você, estudante, na sua casa, junto com sua família, pode fazer para prevenir-se desse vírus que tem atacado de forma abrupta toda a humanidade? Depois, quem são os grupos de risco? Talvez seja um nome novo para a gente. Grupos de risco. O que é isso? Quais são esses grupos de risco? Quem é que está mais propício a contrair o vírus e desenvolver a doença? E aí, chegar até a morte, como nós temos muitos casos já. Depois, quais números? Vamos trabalhar agora com números. Vamos trazer agora para cá gráficos, linhas numéricas, o que vocês encontrarem de números. Quantos casos confirmados, quantos casos recuperados, e mortos no Brasil inteiro, ou no mundo e em Caruaru. Ou seja, é a oportunidade que nós vamos ter, estudantes de fase 3 e 4, de trazer para cá números que o professor de matemática, no dia a dia, e com os gráficos que vocês já trabalharam e trabalham com ele, vamos trazer esses números para cá. Ou gráficos, ou sem ser gráfico mesmo, com números. Quantos casos confirmados no Brasil, quantos casos recuperados, e em Caruaru, quantos nós temos? Então, em linhas gerais, esse é o primeiro trabalho que vocês deverão desenvolver de pesquisa, com uma atividade interdisciplinar, porque aí estão compostos os vários componentes curriculares, ou como a gente chama no dia a dia, as disciplinas que vocês trabalham na escola. A segunda atividade interdisciplinar é
traz uma temática também bastante pertinente e atual. O mundo do trabalho. Que aí vocês já estudaram em alguns momentos na disciplina de eletiva. Tem alguns momentos que a gente discute, em linhas gerais, essa temática. Então, nós estamos trazendo também como uma atividade interdisciplinar essa temática. O mundo do trabalho. E aí, a gente, na apostila, a gente está pedindo, sugerindo a vocês, que vocês selecionem 5, né? Pelo menos 5 fatos importantes sobre a história do trabalho no mundo, né? Para o homem, para a humanidade. Como é que se deu, desde quando se tem notícia desse trabalho que hoje a gente conhece, né? Será que sempre houve trabalho? Será que todo mundo trabalhou em todo o tempo? Então a gente pede lá na apostila que você selecione pelo menos 5, né? 5 fatos importantes na história do trabalho no mundo. Depois, qual é o perfil do trabalhador no Brasil hoje? Como é que se configura o trabalho em nosso país? E quando aí a gente vai dizer, que perfil é esse? Qual a raça, né? Qual o gênero, o sexo, a idade? Quem mais se enquadra dentro desse mundo do trabalho? São homens? São mulheres? São jovens? São os adultos? E os idosos? Como se colocam, ou como estão colocados no mundo do trabalho hoje, por exemplo, no Brasil? Será que tem espaço para eles? Será que eles têm mais espaço do que o jovem? E o jovem, o primeiro emprego? Como é que acontece isso em nosso país? Depois, quais são as principais leis? Né? Você pode colocar isso na sua pesquisa também. Quais são as leis que regem o mundo do trabalho em nosso país? São muitas, viu? São muitas. Então a gente sugere que vocês elenquem as principais. Existe, claro, uma lei macro, né? Uma lei maior, que vai reger todo o trabalho, e a partir dela surgem outras. Umas mais antigas, outras mais recentes. Por exemplo, a lei que rege o trabalho do empregado doméstico. Né? É uma lei das mais novas que nós temos. Né? É uma das leis mais recentes em relação ao trabalho. Então, quais são essas leis que regem o mundo do trabalho? Quais são as leis, por exemplo, que regem o trabalho de adolescentes, né? De pessoas ainda com menos de 18 anos, a partir de 16 anos, a partir de 14 anos? Quais são as leis que regem essa adolescente no mundo do trabalho? Depois, quais são os principais postos de trabalho? Olha que coisa boa, aqui em Caruaru, na sua cidade. Quais são os nossos principais postos de trabalho hoje? Né? No seu bairro, você pode fazer uma pesquisa, isso aí não vai ter nem na internet. Você pode fazer uma pesquisa de campo mesmo, através do WhatsApp, pesquisando com seus amigos aí no bairro. Né? Quais são as principais fontes de trabalho que nós temos aqui em Caruaru, aqui no meu bairro? Né? São fabricos? São lavanderias? São lojas? É o comércio? É o serviço? Ou seja, quais são as principais fontes de trabalho que nós temos na nossa cidade? A gente pode também discutir, e na minha família, quais são as principais fontes de trabalho? As pessoas da minha família estão trabalhando em quais segmentos nessa temática? Depois, podemos trazer um outro problema muito sério, né, em relação ao mundo do trabalho. E os desempregados? São quantos no Brasil? São quantos em Caruaru? Na sua família, há pessoas desempregadas neste momento? No momento de pandemia, estamos desempregados ou não estamos desempregados? Trabalho formal e informal, que já discutimos isso no mundo na disciplina das eletivas. Quantos são os trabalhadores informais que nós temos, por exemplo, em Caruaru? Nós vivemos numa cidade das feiras. Então, há uma tendência muito grande em Caruaru de se trazer para a cidade o trabalho informal. Será que nós temos números do trabalho informal em nossa cidade? Então, também uma linha de pesquisa, né? São caminhos que vocês deverão seguir para discutir o mundo do trabalho. Aqui, na verdade, na sua apostila, são sugestões, são provocações que a gente está trazendo para vocês.
Vocês não terão que se responder como se isso aqui fosse um grande questionário. Não é isso. São provocações para que você vá desenvolvendo a sua pesquisa, né? Ou, como eu já dizia, na internet ou em livros, ou mesmo com a ajuda de colegas e de professores, no seu grupo de WhatsApp. Aqui são provocações. A primeira, provocações sobre o coronavírus, e depois você vai fazer a sua pesquisa em relação ao mundo do trabalho, que parece-me, as pesquisas indicam, os pesquisadores dizem, que talvez seja o ambiente mais sacrificado, talvez, depois da saúde, na humanidade, que é o mundo do trabalho. Né? Então a gente precisa discutir isso, e aí você vai fazer uma pesquisa bem elaborada, a temática é a mesma, para a fase 3 e fase 4. O que vai diferenciar é o seu desejo e o seu interesse em intensificar ou aprofundar a sua pesquisa. Essa é a grande ideia, né? É você ir buscar detalhes, ou do mundo do trabalho, ou mesmo do coronavírus, para que sua pesquisa fique a melhor possível. Porque quando você voltar, o professor deverá, com vocês, né, elencar, né, fazer um seminário na escola, e aí vai convidar as melhores pesquisas, os melhores trabalhos, para que possamos fazer um seminário na escola. Olha que beleza, já imaginaram? Vocês apresentando o fruto da pesquisa sua, que você fez nesse tempo de pandemia. Então, para a gente fica muito feliz que você se envolva bastante, né, nessas duas pesquisas que a gente está apresentando nesse programa de hoje, e desejando que seja um momento de inspiração, né? Seja um momento de empolgação e que você consiga fazer dos seus estudos uma coisa permanente e perene. Um bom estudo e um bom trabalho para vocês.